Olá, graça e paz. Eu quero compartilhar com você nessa tarde hoje os benefícios da dependência da oração. Nós sabemos que Jesus, ele começou o seu ministério com oração e ele termina seu ministério com oração. E as últimas palavras de Jesus ali na cruz foram palavras de oração, né? A gente observa e aprende com essa lição tão grande do nosso Pai. E Jesus, ele começa seu ministério. Ninguém pode sobreviver. Eu tenho uma oração como estilo de vida e ninguém pode sobreviver, ter uma vida de vitória, se não depender totalmente do Pai, ter essa dependência na oração, né? Dependendo dele constantemente, do Pai, colocando a vida a seus pés dia após dia, para que você seja bem-sucedido, não só você, mas toda a sua família. Quem sabe você está aqui nesse dia hoje, ouvindo essa palavra de incentivo sobre a oração, porque há um benefício muito grande quando eu dependo do meu Pai, dependo de uma vida de oração. Não tem nada que possa me travar quando eu tenho uma vida de oração. Então, eu quero passar algo para você nessa tarde, algo que o Senhor tem me ensinado. Eu creio que você também vive essa vida de oração. Mas, quando nós falamos, isso nos fortalece. Quantas vezes eu estou aqui na minha casa e ouço outros irmãos falando, pastores ministrando sobre a oração. E naquele momento me fortalece, é verdade. Eu estava orando e ali, mas fortaleceu mais ainda. Então eu quero levar isso para você também nessa tarde, que a dependência na oração é que faz você forte, é que faz você um vencedor, uma vencedora. Não pare de orar, seja constante. A gente observa que Jesus, ele constantemente estava diante do Pai, orando, pedindo força, pedindo sabedoria. Ele, como um de nós, sendo humano ali na nossa própria, nos representando como ser humano. E ele nos deixou o exemplo, né? Então, sabe, porque nós muitas das vezes vivemos vida de derrotas, uma vida de derrotados. Quantas vezes a gente encontra pessoas, irmãos, falidos e derrotados, porque às vezes falta essa oração, essa dependência. Depende do Senhor para fazer algo, para criar algo. Dependa de Deus, dependa do Senhor Jesus. Jesus, ele tinha uma vida contínua de dependência, que tudo que ele ia fazer, ele dependia do Pai. Falando aqui para a gente, será que Jesus, como filho de Deus, sendo Deus, ele precisava, mas ele estava nos representando, e ele era homem como nós, e ele estava aos pés do Pai, constantemente orando. Então, a grande lição nessa tarde é que, assim como Jesus, naquela cruz ali, ele orava, né? Ele com aquela coroa de espinho na cabeça, mas ainda ali, ele orou, falou com o Pai, os discípulos desprezaram, mas mesmo assim, Jesus continuou orando. Eu creio que nessa tarde, desse dia, não sei que horas você vai receber esse áudio, mas esse vídeo, mas quando você receber, eu creio que Deus estará falando com você, para você ser contínuo na oração, dependa do Senhor. Talvez algo que você está vivendo hoje é porque está dependendo de uma oração poderosa, de uma fé inabalável. Ore ao Senhor, ore a seu Pai, amém? Porque a grande lição que nós aprendemos da dependência é que quando nós oramos, Deus nos dá a direção. Quando você ora, quando você depende, você tem uma vida vitoriosa. Tenha essa vida vitoriosa em oração. Não destrua o seu tempo. Seja perseverante na oração, genuína. Jesus, ele tem isso para nós. Ninguém podia fazer nada ali por Jesus, mas o Pai podia, né? Os discípulos deixaram ele, a dor era muito intensa ali, mas Jesus, naquele momento, ele orou ao Pai, né? E ele faz algumas exclamações ali de oração. Mas nesse dia, eu quero pedir a você, se você não tem essa prática de oração, ore ao Pai. Seja constante na sua oração, na sua dependência. Deus tem um segredo contigo, mas Ele quer um relacionamento pessoal com você. E esse relacionamento é na dependência. Depende dEle, depende do Senhor em oração.
Se você quer ter uma vida prevalecente, você precisa aprender a lição da dependência. Isso dia após dia. Levanta do seu quarto pela manhã, dependa do Senhor, olha para o Pai e fala que você não consegue fazer nada sem Ele. Ele é o nosso ajudador, é o nosso mestre. A palavra do Senhor diz que Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso pastor, e de nada temos falta. E eu preciso depender disso, eu preciso relembrar essa verdade dia após dia. Não para Ele, mas para mim, para saber que eu estou garantida nessa palavra, porque o que faz a diferença em nossa vida é a palavra de Deus. Crer na palavra de Deus. Quando você crê na palavra de Deus, você tem oração. Porque a oração que funciona é a oração da palavra, da perseverança. É você citar a palavra, ser dependente dessa palavra. Transforme a palavra de Deus na sua vida em oração. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero assim orar por você também que está aí, que tem sede de uma oração. Eu quero abençoar a sua vida. Pai, eu abençoo essa pessoa que ficou comigo, que está ouvindo, Senhor, essa mensagem nesse dia. Eu não sei que hora ela vai estar recebendo, mas que o Senhor o abençoe, alargue as suas fronteiras, abre o seu entendimento, Senhor, traga luz e revelação na sua palavra, que essa pessoa seja ricamente abençoada por ti, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, tá? Compartilhe essa palavra com mais pessoas, dê aí o seu joinha para nós, tá? E se inscreva em nosso canal, que é uma bênção. Amém? Deus te abençoe.